Me chamo Rebeca Leal, sou advogada, sertaneja, com muito orgulho. Atuo atualmente na comarca de Capim Grosso. Faço parte da Comissão de Direitos Humanos da minha subseção jacobina, também faço parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia. O nosso painel, ele terá o recorte que é os riscos ao Estado Democrático de Direito, certo? Teremos como palestrantes a doutora Elissandra Lins, o doutor Marcos da Costa, o doutor João Carlos Souto e a doutora Milene Seidel. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a todos os palestrantes e também aos ouvintes aqui pelo atraso normal de uma abertura de uma conferência, e gostaria de desejar a todos um bom painel. Passo agora a palavra para o doutor Marcos da Costa, ele que é advogado, sócio titular do escritório Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo por 2 gestões, em 2013 e 2016, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e da Academia Paulista de Direito, membro do Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor honoris causa do Instituto Toledo de Ensino, professor honorário das Faculdades Integradas de Jaú e professor emérito da Universidade de Santa Cecília. Foi professor da FGV São Paulo e autor e coautor de diversos livros, artigos jurídicos, além de ter ministrado inúmeros cursos e palestras nacionais e internacionais em faculdades, institutos e associações. Boa noite, doutor. Boa noite, Rebeca. Boa noite aos amigos que compartilham esse momento importante. Eu vou direto ao assunto, diante do horário, né? Mas eu começo, já que o tema é democracia e a preocupação nossa, né, de garantir a continuidade democrática do país, eu pensei em fazer uma pequena introdução, trazendo algumas ponderações, não sobre o momento atual, mas sobre o que vivemos no Brasil nesses 200 anos de nossa independência, que serão completados e comemorados no ano que vem, e dos problemas que nós enfrentamos de forma pontuais, né, as nossas mazelas, e que vem sofrendo como solução rupturas institucionais ao longo da nossa história. Eu quero lembrar, me permitam, desde o começo da nossa República, né, a República que nasce de uma ruptura, né? Nós vivemos numa monarquia e um grupo de militares decide, a partir daquilo que afirmam ser um pleito da sociedade, decidem romper com a monarquia e estabelecer o regime democrático republicano no Brasil, né? A República nasce, portanto, já de uma decisão de poucos e que, na verdade, naquele momento em que as comunicações eram muito difíceis, era só ver o que ser conhecida na sociedade muitos anos depois. Demorou muito para que a sociedade soubesse que deixava de viver numa monarquia e teriam passado a viver numa república. Os 2 nossos primeiros presidentes foram militares. Aliás, o segundo presidente, né, o Deodoro da Fonseca, foi o primeiro, e o segundo presidente foi o Floriano Peixoto, né? E o Floriano assume de um golpe, né? Ele que, com ameaça de bombardeio à capital do país, que era Rio de Janeiro, né, conseguiu fazer com que o Deodoro da Fonseca acabasse renunciando ao seu mandato, né? Nós tivemos a construção de uma base sólida, democrática, republicana, na primeira Constituição, que, aliás, foi plasmada por muitos, mas que teve as mãos competentes de 2 personalidades, uma paulista e uma baiana, né? A paulista era o Prudente de Moraes, que veio a ser depois o primeiro presidente civil, né, do Brasil, e que foi o presidente da primeira Constituinte. E o Rui Barbosa, nosso patrono, né, do mundo jurídico do Brasil e da advocacia, foram os 2 homens que estabeleceram as primeiras condições, as condições da nossa primeira Constituição.
e o fizeram inspirados no modelo americano, né? Eu cito o exemplo dos estados, os países que compõem a América Latina, né? Não tem estados, tem províncias, né? E as províncias, nós sabemos, não têm autonomia que tem um Estado, né? Até o próprio judiciário que nós vivemos, o judiciário desses países são um judiciário unitário, né? Nós temos um judiciário onde não tem essa autonomia dos órgãos judiciários estaduais que nós temos aqui no Brasil. E a ideia é exatamente dar força aos estados, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas essa moldagem já passa a sofrer, a partir da incidência política, né? Uma série de afrontas e que culminam na Revolução de 1930, que foi uma revolução feita sobre a ótica ou sobre a promessa de avanços democráticos. Quando teve a Revolução de 1930, ela se deu, por exemplo, a pretexto de querer estabelecer sufrágio universal, o voto das mulheres, né? O sigilo do voto. Né? Nós sabemos da política do café com leite, de São Paulo e Minas Gerais, né? Que prevaleceu naquele momento, e houve a ruptura institucional em 1930 sobre o argumento que isso melhoraria a democracia do país, e que nós vimos uma realidade completamente diferente. Aquele que assume como presidente, Getúlio Vargas, que era um advogado, por sinal, né? Embora tivesse também sua formação militar, ele vem e imediatamente, assim que ele assume a presidência, o governo do Brasil, ele se afasta daqueles preceitos, né? E basta, então, a estabelecer uma verdadeira ditadura. O que leva, depois de uma série de movimentos, aqui em São Paulo nós tivemos a Revolução de 32, né? E em 34, então, é retomado o processo democrático estabelecendo a Constituição de 34, que é uma Constituição que traz avanços, embora ela tivesse os seus vícios, os seus defeitos. Eu lembro, por exemplo, da eugenia. Nós tivemos uma Constituição de 1934 que consagrava a eugenia como valor da sociedade, explicitamente, né? Mas ela trazia essas revoluções que a Revolução de 30 estava inspirada, né? Que era exatamente o voto universal, secreto, né? E o voto das mulheres. Mas ela tem pouca duração, vem mais um golpe, vem a Constituição, então, de 1900, logo depois, ela tem uma vida muito curta, vem a Constituição de 1937, chamada Constituição Polaca, baseada na filosofia fascista que prevalecia na Europa, que nascia e florescia na Europa, né? E aí vem, a partir dessa Constituição de 37, mais uma ditadura aqui no Brasil. Passado aquele período, nós vamos ter, então, a Segunda Grande Guerra, que faz com que se iluminem os mentes e os corações de todos os lideranças mundiais e traz valores como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aquele movimento faz com que o Brasil também, então, retorne ao seu processo democrático e promulga aquela que é considerada a Constituição mais democrática da nossa história, que é a Constituição de 1946, que permanece até o golpe de 64, a tomada do poder pelos militares, também a pretexto de garantir a ordem e de impedir retrocesso democrático, sempre o pretexto é esse, né? E aí nós vemos que aquela manifestação, aquele movimento de 64, que foi adotado com a promessa de que iria estabelecer novas eleições na sequência, nós vemos que estabeleceu trevas de 21 anos, e voltamos até, então, somente depois de 82, com as eleições dos governadores, o começo do processo de anistia, né? E a promulgação da Constituição de 88, que traz aí um período democrático mais longo da nossa história, né? E que, por isso, precisa ser valorizado. Ao marco entre essas constituições, que é a existência, a base da construção política do Brasil, de mazelas que parecem se perenizar
E essas mazelas é que criam a instabilidade social, né? E que reclamam aperfeiçoamento, que nós não temos conseguido promover, né? Dar passos à frente através da própria democracia. E faz com que essas mazelas justifiquem novas rupturas institucionais, novos períodos de ditadura civil-militar, né? E depois uma retomada democrática mais fragilizada. Essas mazelas, que para mim têm origem no patrimonialismo, né? O Brasil, ele tradicionalmente, algo que eu sempre cito, né? O livro Os Donos do Poder, do nosso ex-presidente da OAB Nacional, o Faoro, Raimundo Faoro, da década de 50, já identificando o patrimonialismo, né? Que é essa confusão entre o público e o privado, né? Essa tendência da classe política de buscar alcançar o poder não para servir, mas para se apropriar dos espaços políticos, né? E aí todos os filhotes que são próprios do patrimonialismo, né? Que é o nepotismo, o grupismo, o caciquismo, né? E que geram distorções do processo republicano e democrático, como o gigantismo estatal, as disfuncionalidades do nosso Estado, a péssima qualidade e elevado custo dos nossos serviços públicos, né? Essa relação não sempre republicana entre poderes, especialmente o poder executivo e o poder legislativo. Eu cito sempre algo que acontece na nossa República, né? Onde, ao contrário dos países que adotam o regime presidencialista, que vedam aquele que é eleito para o legislativo, que possa assumir, que vedam que ele venha assumir cargos no executivo. E aqui é o contrário. Aqui, o executivo, com esse poder que ele tem de sedução, ele consegue alterar a composição dos nossos parlamentos, né? Em todos os níveis, do nível da União até o nível dos estados e dos municípios, trazendo para si, ao seu lado, as lideranças dos parlamentos, né? Que passam a deixar de cumprir aquelas promessas que haviam apresentado no momento da eleição para os seus eleitores, né? Verdadeiramente traindo os seus eleitores que o elegeram para servir ao legislativo e não ao executivo. A questão das benesses de toda ordem com dinheiro do contribuinte, isso é histórico no Brasil, né? Concedidos às autoridades. A corrupção, essa ausência que eu mencionei de limites claros entre o que é público e o privado. O Congresso Nacional, por exemplo, há quase 40 anos discute a regulação do lobby, né? Um projeto que foi apresentado por Marco Maciel, né? Saudoso já, Marco Maciel, já falecido, e até hoje não conseguiu avançar nesse tema. Eu faço essa introdução nesse curto espaço de tempo para dizer que nós vivemos sempre no limite da democracia. E esse limite, muitas vezes, não é respeitado. Exatamente pela falta da capacidade que nós temos a classe política, em enfrentar esses nossos dramas, esses nossos dilemas, e que geram distorções sociais, esse abismo que existe no Brasil, essa parcela tão pobre da nossa população, muitas vezes sem acesso a condições mínimas de dignidade de vida, né? Aprovamos, no ano passado, a Lei do Saneamento Básico, quando nós vemos que uma parcela importante da nossa população não tem acesso ao esgoto, não tem acesso à água tratada, né? E aí a demanda que faz com que movimentos como o de 2013, quando a população foi à rua, muitas vezes até de forma mais violenta, mais incisiva, para protestar contra aquilo que estava acontecendo, permita que nasçam heróis, entre aspas, né? Salvadores da pátria, e que se apresentam como que dizendo que tem a solução para tudo, e essa solução não passa pela manutenção da própria democracia. Então, os riscos que nós vivemos, eu diria,
não são a causa do temor democrático, são o efeito democrático, da incapacidade que nós temos ao longo da nossa existência de enfrentarmos essas mazelas e buscarmos dentro da democracia a solução para elas. Então, já encerrando, né, nós vamos ter o ano que vem uma nova eleição, e que seja essa nova eleição um recomeço, uma possibilidade de nós discutirmos os nossos problemas, mas com um olhar para frente, não para trás, com um olhar que nos permita criar o ambiente necessário para que, a partir da eleição, nós possamos promover as mudanças que o Brasil precisa. Reforma política, a reforma administrativa que valorize os bons servidores, e que diminua esse número astronômico de cargos comissionados que servem apenas para acomodar os apadrinhados do poder, né? E que possa também, através de uma reforma federativa, né, nós rediscutirmos o nosso pacto, mas de uma forma positiva, fazendo com que o eixo do poder volte a ser da nossa sociedade. E, a partir daí, a população nossa tome à frente as mudanças e se torne aquilo que todos nós desejamos e que acontece nos países com democracia mais consolidada, que é a sociedade ser a verdadeira protagonista do seu próprio destino e não depender do Estado, como a nossa sociedade, infelizmente, foi estruturada desde o nascimento da República. Era isso, meus amigos, eram essas ponderações e é a preocupação de que nós possamos ter a visão para o futuro de fortalecimento da nossa democracia. Muito obrigada, doutor Marcos. Excelente explanação, quando o senhor traz essa retrospectiva histórica que nos traz hoje, né, para a situação que a gente vive atual, e que vamos torcer para que nos amadurecemos como sociedade, para que em breve a gente consiga, como você disse, o protagonismo do nosso próprio destino. Passo agora a palavra para a doutora Milene Seidel, ela que é advogada, consultora global em diversidade e inclusão, palestrante no Brasil e no exterior, juíza do trabalho aposentada do TRT2, em São Paulo, mestre em Direito pela Colômbia, mestre em Direito também pela Universidade de Stanford, doutora em Direito pela mesma universidade, professora do curso de Direito das Universidades de São Bernardo do Campo e professora de Direito Internacional do Trabalho na Estônia. Muito boa noite, doutora Milene. É com você. Boa noite, minha cara Rebeca. Boa noite, doutor Marcos da Costa, doutora Elisandra, doutor Souto. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Só fazendo uma edição no meu currículo, eu não sou doutora em Direito pela Stanford University, eu tenho créditos de doutorado pela Universidade de Stanford. Pois bem, é muito difícil falar depois de uma aula como a do Dr. Marcos da Costa, mas o que ele trouxe, né, de importante em relação à situação que vivemos no Brasil hoje, que a sociedade brasileira se encontra, cabe aí uma reflexão longa, né, em relação à nossa história. Eu vou adicionar um pouco falando sobre a questão da magistratura como um dos poderes da democracia, os poderes que formam uma democracia, como no Brasil, nós temos então o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e dentro do poder judiciário, então, aí a classe dos magistrados, é sobre essa reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Eu queria, para aqueles que estão assistindo e têm essa possibilidade, façam, por favor, uma busca rápida na palavra juiz, uma busca de imagem no Google. Essa busca de imagem do Google, ela revela muito o que é a sociedade brasileira,
o processo de exclusão que nós temos, inclusive dentro do Poder Judiciário. Quem busca pela palavra juiz no Google, você não encontra pessoas negras. Na verdade, aparece a foto de uma pessoa negra, que é o juiz lá do Distrito Federal, Fábio. Então, ela é a única foto que aparece. Se colocar como juiz Brasil, aí aparece uma foto do Joaquim Barbosa, né? Quer dizer, dentro de uma sociedade onde você tem mais de 54% da população negra, você não encontra quase magistrados negros. Quando eu me aposentei, em 2019, muitas pessoas, assim, eu ouvi muitas reclamações sobre isso, falando, poxa, mas a gente quase já não tem juiz negro, aí você se aposenta. Todos seguem o caminho e aí tem aí as portas abertas para outros que virão. Mas, pensando nisso, o CNJ, ano passado, o CNJ que vem se dedicando a tentar resolver essa ausência de magistrados e magistradas negros, com a instituição de cotas, vieram cotas de 20% para os concursos da magistratura, e também vem se dedicando não só com as cotas, mas realmente formando grupos e tomando ações para que essa situação se modifique. Então, ano passado veio uma pesquisa mais recente que a gente tem, do CNJ feita dentre os magistrados brasileiros, e essa pesquisa ela mostrou que apenas na esfera federal, apenas 16% dos magistrados se declaram negros. Mas esse número que pode parecer muito, o CNJ tem como meta 22% de magistrados negros no Brasil. Eles, não com base na população, mas com base na população negra, que teria, então, os requisitos para assumir um cargo como magistrado. Então, a meta é de 22%, não se chegou a essa meta, 16% é um número muito baixo, e ainda mais contando que esse 16% é um número geral, e não um número que reflete a realidade, porque você pode chegar em tribunais em que você não vai ter uma pessoa negra. O TRT de São Paulo, por exemplo, são 94 desembargadores, apenas uma desembargadora negra, que é a doutora Hilma Metério, e outros tribunais onde não existem pessoas negras, e também tem tribunais em que não existem mulheres, né? Então, esse é um problema, essa ausência de diversidade. E ela coloca muito em risco o que a gente pensa quando a gente fala de democracia, justamente por ser um dos poderes, né, da nação, né? E a democracia ela tem como base justamente isso, você ter um poder que é exercido pelo povo. Então, como é que você pode pensar no poder exercido pelo povo quando você não encontra a cara do povo lá, naquela sala de audiência? Você também não encontra no executivo, praticamente, no legislativo. A ausência de diversidade é uma chaga que vem acompanhando a nossa democracia. Fala-se muito que Joaquim Barbosa foi o primeiro ministro do Supremo Negro, ele não foi. Houve, no passado, 2 ministros que eram negros, autodeclarados negros, um, inclusive, dá nome ao Fórum da Justiça Federal de São Paulo, que fica justamente na Avenida Paulista. Mas, na verdade, assim, quando você passa de 1920 para chegar na década de 90, para ter aí, né, depois de 70 anos, você ter um outro ministro no Supremo negro, isso mostra essa exclusão da população negra. As cotas em si, elas não vêm, elas são importantes, são medidas importantes, porém, elas não são suficientes para resolver essa problemática que nós temos. Primeiro, porque a gente vive no Brasil numa sociedade extremamente racista. Então, esse racismo que está na estrutura da sociedade, já se define ele hoje como racismo estrutural.
esse racismo ele faz com que menos e menos pessoas negras ascendam a cargos de poder, como um cargo da magistratura. Isso cria também uma dificuldade muito grande quando você analisa decisões de colegas que se pautam, né, num estereótipo, né, no que a gente fala do que está na base da sociedade do racismo, que é estrutural, para, por exemplo, escrever uma sentença, né, redigir uma sentença dizendo que aquele réu, né, não tem cara de bandido porque ele é branco e tem olhos claros, ou que o réu ele realmente era bandido, inclusive ele é negro. Então, a gente tem sentenças, né, decisões, infelizmente, recentes, que reproduzem esse racismo, e é isso que a gente precisa tirar de dentro do Poder Judiciário, para que as pessoas realmente possam ir ao Judiciário com mais confiança, saber que a pessoa é negra, ela vai encontrar um juiz negro, mas eventualmente saber que aquele poder, né, ele espelha a população brasileira, né? Então, saber que existem, sim, magistrados negros, que existem magistradas negras e que que tudo que você leva como bagagem dentro, como ser humano, que faz parte dessa bagagem, o que você tem na sua etnia, que tudo isso vai reverter também dentro do que se espera do Poder Judiciário, né, que é feito por pessoas que são seres humanos, falhos, como todos os outros, né? Os juízes não são super-heróis, eles não estão acima do bem e do mal, são pessoas como todas as outras, e essas pessoas, elas precisam, efetivamente, do que a gente tem, de poder aprender, e hoje é isso que a gente está levando para dentro do Poder Judiciário, é um aprendizado em diversidade, um letramento em diversidade, para que todos os juízes, independente da cor da pele, consigam entender a sociedade brasileira, né? Porque algumas pessoas já me falaram, mas então você acha que uma pessoa negra tem que ser julgada por uma pessoa negra? Não, não é isso, né? O que nós precisamos é uma jurisprudência que espelhe diferentes pessoas, e não apenas um tipo de pessoa, já que nós sabemos que 64% do judiciário brasileiro é formado por homens brancos, né? Normalmente vindos de família de classe média, normalmente heterossexuais, casados e com filhos. Esse é o perfil do magistrado brasileiro. Isso precisa mudar para que espelhe o que a gente tem na nação, não só em termos de diversidade étnica, origem, né? A gente precisa ter magistrados que entendam, né, o que o nosso colega, Dr. Marcos da Costa, estava explicando, o que é uma citação por toco, né? Então, isso enriquece o trabalho do Poder Judiciário e a gente vem diariamente batalhando para que essa situação mude, né? Como eu disse, o CNJ tem feito a parte dele, estabelecendo metas, criando comissões, tivemos ano passado uma audiência pública que foi bem ampla, que aí uma boa parte da sociedade, né, pôde ser ouvida e dizer, né, e levar ao CNJ essas informações tão importantes em relação aos anseios mesmo que as pessoas têm, né, os anseios de ver uma democracia de verdade, né, uma democracia em que todos e todas estejam representados, se sintam representados, né, em todos os poderes do país. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui, deixar espaço para os nossos colegas. Já peço desculpa se não conseguir ficar até o final, eu estou falando da Alemanha, aqui já são quase 1h da manhã, 00h30, mas eu vou procurar continuar aqui, porque esse é um painel muito, muito enriquecedor e é uma honra poder ter participado. Muito obrigada. Doutora Milene, que honra poder ouvir a sua fala.
Porque, de fato, como é que a gente pode falar em democracia sem representatividade, né? Como é que a gente pode falar em democracia, principalmente dentro do judiciário, sem a oxigenação desses pensamentos que vão se tornar decisões que vão afetar a vida das pessoas, não é mesmo? A gente vê um movimento, né, na sociedade que vem caminhando para isso. Esse evento é uma prova disso, né? A gente vê 2 mulheres e 2 homens palestrantes, 2 mulheres negras palestrantes. Então, é uma honra ter sua fala aqui, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo, que se encontra nessa posição, também vai se sentir representado. Eu passo agora a palavra para o Dr. João Carlos Souto, também conhecido como Souto. Ele que é graduado pela UFBA, foi da turma de 1987, procurador da Fazenda Nacional desde 1993, professor de Direito Constitucional desde 1996, radicado em Brasília há mais de 20 anos, autor de Suprema Corte nos Estados Unidos, Principais Decisões, professor de Direito Constitucional, doutorando em Direito, e realizou a extensão na academia, na Harvard Law School. Boa palestra, doutor João. Obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer ao convite da OAB do Estado da Bahia, na pessoa do presidente, parabenizar a ESA pela organização desse evento, felicitar todos os palestrantes que estão aqui conosco, doutor Marcos, doutora Milene, doutora Elisandra, a nossa coordenadora, doutora Rebeca. O tema riscos ao Estado Democrático de Direito, não é isso? O tema que foi proposto. Risco ao Estado Democrático de Direito, exatamente. Eu imagino que um tema que nos é extremamente caro e que nos preocupa são os conflitos que hoje e que se verificam entre os poderes do Estado. Os conflitos especificamente, entre executivo e judiciário, entre executivo e legislativo. Eu não vou entrar em minúcias do que acontece no Brasil, mas vou tentar fazer algumas considerações, um apanhado, numa perspectiva histórica. Primeiro, para dizer, antes de mais nada, para que não haja confusão, para que não haja mal-entendido, misunderstanding, né, de que efetivamente é preocupante o que nós vemos, o que nós constatamos ocorrer na Hungria de Orbán, o que nós vimos acontecer de 20 de janeiro de 2017 até 20 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Ninguém imaginava um presidente com uma postura que não se coaduna e não se harmoniza com a história dos Estados Unidos, com o Bill of Rights, com a Constituição de 1787. Tudo isso preocupa e, efetivamente, constatamos no Brasil, especialmente nos dias que correm, situações que efetivamente nos preocupam. Mas eu gostaria de fazer um adendo, algumas considerações no seguinte: o que eu leio, o que eu tenho visto nos jornais é o tom como se esse fosse um fato novo, um fato da nossa época, um fato do nosso tempo. Ora, não é bem assim. Eu acabei de elogiar o Bill of Rights, lembrar da Constituição Americana de 1787 e tal, mas não custa assinalar que o controle de constitucionalidade, como nós conhecemos, e que se desenvolveu muito no Brasil desde 1890 e depois com a Constituição de 1891, o controle de constitucionalidade nasceu nos Estados Unidos, num famoso caso que todo livro, todo manual de direito constitucional, você encontra algumas considerações, os livros não vão a fundo, né? Mas o controle de constitucionalidade nasceu no caso Marbury versus Madison, o indicado para ser juiz William Marbury, indicado pelo então presidente John Adams,
que é o segundo presidente norte-americano. O primeiro foi George Washington. Indicado, ele não consegue tomar posse porque o presidente seguinte, Thomas Jefferson, era de um outro partido, embora tenha sido amigo do John Adams na criação do país, se tornaram inimigos políticos, e Thomas Jefferson instrui o seu secretário de Estado, James Madison, a não dar posse ao juiz. O que isso surge? Surge um conflito entre poderes, na democracia que florescia, um conflito entre poderes do mais alto grau e de extrema importância. Estava claro, e nós temos que nos situar no tempo, no espaço. Nós estamos falando 1803, no início do século XIX, um momento em que a divisão de poderes não estava muito clara. A divisão de poderes vinha sendo preconizada por John Locke, por Montesquieu, no Espírito das Leis, mas era algo teórico. Hoje é muito fácil a gente falar de conflito, ou de falar de controle de constitucionalidade, mas nós temos que nos posicionar. E vou mais longe, a Constituição dos Estados Unidos não previa, e como não prevê explicitamente, a divisão de poderes. A divisão de poderes, está errado. O controle de constitucionalidade. Então, tudo isso levou a um conflito entre o executivo, que Thomas Jefferson já tinha dito que não cumpriria a decisão de dar posse a William Marbury, e o judiciário, que estava costurando, literalmente, alinhavando o controle de constitucionalidade e pensando como sairia daquela sinuca, não é? Então, o John Marshall, que é um ícone do direito norte-americano, da história constitucional norte-americana, do judiciário norte-americano, o homem que por mais tempo presidiu a Suprema Corte, né? O homem que por mais tempo presidiu a Suprema Corte, tem uma saída magistral que foi dizer que a lei que estendia a competência para a Suprema Corte para conhecer aquele caso, a lei que estendia, era inconstitucional. Ele cria aí o controle de constitucionalidade difuso. Vocês vão encontrar alguns autores que vão dizer, não, o controle já existia em algumas colônias norte-americanas, como a Virgínia, mas muito incipiente, muito... efetivamente, não há discussão com relação a isso. O controle de constitucionalidade nasce aí. E aqui eu espero ter demonstrado um primeiro conflito entre o poder executivo e o poder judiciário. Soa familiar, né? Soa familiar, um conflito entre poder executivo e poder judiciário, e o poder executivo dizendo que não iria cumprir e que não reconhecia no executivo, no judiciário, a competência para tal. Né? E o juiz, o John Marshall, estava entre a cruz e a espada, porque se determinasse que o executivo deveria dar posse ao William Marbury, né? Daí o caso, né? Marbury versus Madison. Madison era o secretário de Estado que dava posse. O Thomas Jefferson não ia cumprir, a desmoralização total. Se ele dissesse que não tinha competência, ele ia atrasar o controle de constitucionalidade em 100, 150 anos, ou sabe-se lá. Então, ele sai pela tangente. Ele não dá posse, mas fala da incompetência da corte para conhecer daquele caso. Eu vou fazer um salto no tempo e, de novo, mencionar um outro conflito entre presidente dos Estados Unidos e judiciário. Eu acabei de falar de 1803, vamos dar um salto para 1932, com a eleição de Franklin Roosevelt. Né? Com a eleição de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, para presidente dos Estados Unidos, com o New Deal, com, né, o novo pacto, depois da grave crise econômica de 1929, ele começa a implementar políticas públicas para soerguer a economia do país, né,
políticas públicas essas que eram vistas por parte da sociedade e do judiciário como políticas intervencionistas, né? Intervencionistas, e que não encontrariam respaldo no laissez-faire do texto da sociedade norte-americana. O que é que o Roosevelt faz? O que é que o Roosevelt faz? O Roosevelt promove aquilo que ficou conhecido a partir de então como Court Packing Plan, o empacotamento da corte. Essa é a expressão que vocês, que hoje, quando eu digo vocês, eu não me refiro aos meus colegas de palestra, eu me refiro a, eventualmente, alunos que estejam nos assistindo, né, e que talvez ainda não conheçam essa terminologia. Mas quando nós, ultimamente, está muito em moda falar em empacotar a corte, ou packing the court, vem justamente dessa época de 1930, dos anos 30, quando Roosevelt estabelece o seguinte: ele não disse que não ia cumprir decisão judicial, não chegou a tanto, mas ele disse o seguinte, porque nos Estados Unidos a vitaliciedade é levada, literal, né? O juiz só se aposenta se quiser, né? Ele não tem aposentadoria por idade. Ele pode se aposentar, obviamente, se ele tiver um problema físico grave, mental, ou problema de saúde grave, atestado por uma comissão, né? Ou se ele optar como tal. A juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu em setembro do ano passado, estava lá com 87 anos, o juiz Breyer tem 83, 84, e há casos de juízes, não da Suprema Corte, mas com 92 anos de idade, 91, 92, atuando como juízes. Então, o que o Roosevelt faz? O Roosevelt diz: todo juiz acima de 70 anos e que não requerer aposentadoria, abre uma vaga na Suprema Corte para indicação. Ora, um escândalo, né? Uma forçação de barra, um desrespeito ao outro poder, mas isso foi levado ao Congresso. Roosevelt gozava de um prestígio enorme, foi o único presidente reeleito 3 vezes, eleito e reeleito 3 vezes, depois veio uma emenda proibindo nos Estados Unidos, só pode se eleger presidente, reeleger e nunca mais pleitear a presidência, nunca mais, né? Obama, que faz aniversário hoje, 60 anos, não pode nunca mais retornar à presidência, porque exerceu 2 mandatos, George Bush também, Bill Clinton também, Jimmy Carter já está bem velho, bem idoso, 96 anos, não vai pleitear mais a presidência. Então, está aí uma demonstração de crises entre judiciário e executivo. Então, não é um fato novo, era isso que eu pretendia ressaltar com esses exemplos do século XVIII, do limiar do século XIX, e esse outro exemplo do século XX, e para concluir essa parte, o projeto do FDR, do Franklin Delano Roosevelt, não foi à frente, porque o Congresso rechaçou quando eu falei de grande prestígio, mas o prestígio dele não foi suficiente, porque isso é importante para qualquer sociedade democrática que sofre ameaça de autocratas, né? Eu não estou me referindo a ninguém especificamente, estou falando no sentido genérico, né? A qualquer tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora. A sociedade norte-americana percebeu que, embora o Franklin Delano Roosevelt fosse um grande presidente, etc., ele estava extrapolando e queria exercer poder além do devido. E a sociedade foi um movimento gigantesco para impedir essa... E olha o que ele pretendia, né? Era só o seguinte: acima de 70 anos, tinha que passar pelo Senado, como passa lá a sabatina, que é o hearing, né? Então, isso demonstra a maturidade da sociedade, do mesmo modo que demonstrou agora quando houve o terrível caso do 6 de janeiro,
em que o Donald Trump insuflou a massa para ir ao Capitólio, invadir ao Capitólio, atacar Nancy Pelosi, a Speaker da House, a presidente, e o vice-presidente Mike Pence. E não conseguiu levar à frente. Então, é preciso que estejamos vigilantes, é preciso que estejam todos mobilizados, conscientes, mas não podemos perder de vista que isso não é um problema localizado, não é um problema de uma republiqueta ao sul como alguns dizem, eu não gosto dessa expressão, é ao sul da linha do Equador, é um problema que já ocorreu em outros lugares. Agora, claro, há casos e casos, há casos e casos. Eu creio que o tempo já está se esgotando, eu quero agradecer, aproveitar, já que eu falei tanto dos Estados Unidos, eu tenho um livro sobre o tema, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, em 4ª edição, 8 capítulos, edição de 2021, em que eu me estendo bastante sobre a origem do controle de constitucionalidade, sobre os conflitos entre os poderes e sobre as principais decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu encerro agradecendo a paciência de vocês e reiterando minha honra de estar aqui na OAB Bahia, no evento da OAB Bahia, promovido pela ESA. Muito obrigado, boa noite. Doutor Souto, brilhante sua fala também, quando traz esse conflito entre os poderes de outro país, e a gente se encontra também tão próximo da nossa realidade, né? E de uma realidade atual, mesmo você citando casos muito, muito antigos. E como é importante para nós, advogados, estarmos vigilantes, porque nós estamos na trincheira da defesa dessa democracia, né? Então, como é importante que a gente conheça esses instrumentos de controle de constitucionalidade e que a gente utilize isso no nosso dia a dia, porque esse risco, ele é constante, né? E nós estamos aqui para defender a democracia. Eu passo agora... Concordo totalmente, Rebeca. Muito obrigado, doutora Rebeca. Concordo totalmente. Eu passo agora a palavra para minha colega conterrânea, aqui, doutora Elissandra Lins, ela que é advogada, conselheira estadual da OAB Bahia, ex-integrante da diretoria da OAB Subseção Alagoinhas por 4 gestões, pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, doutora. Boa noite a todos. Manifestar a minha imensa alegria de ter participado dessa mesa. Ouvir o doutor Souto, o doutor Marcos e a doutora Milena Saider foi uma experiência incrível, aprendi muito, imensa satisfação, e principalmente aqueles ensinamentos vastíssimos, né? Enriqueceu muito a nossa noite, pelo menos a minha, com certeza. E também pela acolhida, doutora Rebeca, muito obrigada. E agradecer, né, a doutora Hilarião, que me convidou, e também a toda a diretoria da minha seccional. Então, vamos pelo adiantado da hora dos riscos ao Estado Democrático de Direito. Eu vou mais ao passado. Quando falamos de democracia, nós estamos falando de quase 3.000 anos de história. Nós estamos falando de uma ótima criação, né? Os gregos criaram algo incrível. Eles perceberam algo que parece que nós ainda temos grande dificuldade de compreender. Né? Temos uma imensa dificuldade de compreender, principalmente nos dias atuais. Né? Começamos a sofrer desse problema de repetição de erros. Os gregos, há quase 3.000 anos, eles perceberam que o poder, ele não poderia, a cidade de Atenas especificamente, né? Eles vão se reportar uma mitologia que diz que a deusa Atenas, depois de uma reunião entre os deuses, eles decidiram que os homens eles teriam que fazer suas próprias leis. Então, Atenas surge para os seus tutelados e dizem: esse homicídio específico será julgado por vocês, criem suas próprias leis, mas o façam de modo, tá, que todos sejam ouvidos, né? Que a decisão seja pela maioria. Então, justamente, dar-se, né? Ela sugere a criação de um tribunal composto pelos homens mais justos e valorosos. Então, os gregos, com este conceito,
eles têm ideia o seguinte: olha, nós temos que criar um sistema político no qual o poder não esteja centralizado no chefe de família. Tá? Quem estiver à frente da cidade de Atenas não pode ser um indivíduo ou indivíduos que se entendam pai do Estado. Não pode. Os gregos também entenderam que aqueles que estivessem à frente da cidade de Atenas também não poderia ser um chefe de guerra, porque ele entende de guerra, não entende da administração da cidade. Então, não poderia nem ser um chefe de família, né, o pater familias, vamos dizer assim, não poderia ser um chefe de guerra. E também não poderia ser um chefe religioso. Religião teria que ficar dentro dos templos, mas não à frente das cidades. Então, eles entendiam que isso tinha que estar separado da administração dos destinos da cidade. Então, a democracia nasce como uma necessidade para bem gerir o destino da polis, da cidade, do Estado, da cidade-estado de Atenas, que isso fosse divorciado da sua necessidade de administração. E o que é que fazem? Né? Respeitado, né, a história grega, que homens nascidos na cidade de Atenas, homens adultos, eles fossem responsáveis pelo destino da cidade. E esses homens teriam justamente o direito de falar, de manifestar as suas opiniões e que fossem ouvidos pelos seus demais, para que assim chegassem no consenso, cuja a vontade da maioria seria adotado pelos demais. Então, essa é, vamos dizer assim, né, o nascimento da democracia. Claro que depois de quase 3.000 anos, respeitados os devidos limites e proporções, claro, na Grécia, né, só os homens adultos, nascidos, né, com determinadas características, é que tinham direito a voto, direito de escolher. Claro, nós passamos por transformações. Porém, essas duas características, apesar de quase 3.000 anos, elas, se desrespeitadas, elas se transformam em riscos à democracia, que é justamente a figura do Messias, do Salvador, aquele que detém a figura de pai, de salvador do Estado, ou do chefe de guerra que vai salvar a todos, ou, né, daquele que é imbuído do poder místico divino para salvar o Estado, é uma ameaça à democracia. Porque ele está concentrando muito poder numa pessoa só e ele está se colocando acima dos demais. Outro risco, e no meu entender, muito mais grave ao Estado democrático de direito, é justamente a questão do diálogo. Porque o que nos permite a democracia, o que faz rica a democracia, é justamente a possibilidade de estarmos dialogando. O que permite essa conferência, o que permite nós falarmos, né, das mudanças da Constituição, né, dos crimes cometidos pelas ditaduras, é justamente esse direito sagrado de falarmos, de manifestarmos as nossas expressões. Mas o que acontece no risco da democracia? Você começa a usar os problemas que normalmente sociais são agravados por aquele momento, né? Pandemias, guerras, pós-guerras, né? Recessão, problemas econômicos, né? Você aproveita o quadro social e você começa a usar o medo daquela própria sociedade para criar inimigos que não existem. Ou é uma etnia, como no caso da Alemanha, que foram, né, doutora Milena, que estava aí, que está acompanhando conosco, né, que eram os judeus. Você cria um inimigo, você cria o comunista, você cria a figura do comunista, ou qualquer uma figura que justifique, como o doutor Marcos bem colocou, uma medida extrema. E você começa a legitimar atos de violência, porque você está simplesmente mexendo com o medo das pessoas. Então, isso autoriza que você consiga coisificar pessoas ou grupos sociais, ou legitimidade que aquela determinada parcela da sociedade comecem a ficar sem direitos, ou comecem a tornar-se minorias. Né? Muitas pessoas confundem esse conceito. Né? Minorias não é um grupo pequeno, minorias vem de minoridade, né? No sentido de que eu preciso de alguém que tutele meus direitos.
né? Minorias vem nisso, vem nesse sentido. Os escravos, né? Quem que detinha o direito deles? Era o seu dono. Os servos, era o seu senhor, e assim por diante. As mulheres eram seus maridos, quem era solteira eram seus pais. Então, era nessa questão de minoria. Então, a partir do momento que você começa a usar, por exemplo, notícias falsas, né? Fake news não é de hoje, né? Fake news já era desde a antiguidade. Você começa a criar rumores, notícias falsas, para plantar o medo ou começar a criar um inimigo oculto na sociedade. Você faz com que as pessoas aceitem a violência, você faz com que as pessoas comecem a praticar violência, e você faz um ponto de ruptura, você acaba com o diálogo. E eu dou um exemplo para quem está nos assistindo. Quem tiver oportunidade, assista O Contador de Auschwitz. É um relato muito interessante, que o contador, que ele trabalhou justamente recebendo os judeus que chegavam dos guetos para o campo de Auschwitz, e também depois era distribuído para Dachau e companhia, e que eles pegavam, né, a última bagagem, né, que os judeus traziam, seus bens valiosos, que eles abriam, né, antes, aquela boa parte era para os nazistas, os outros eram deixados, e perguntaram, né, foi um julgamento até recente, ele estava com mais de 90 anos que foi julgado, 2000 e pouco. O senhor não sente remorso? E ele falou com tranquilidade, eles eram inimigos da Alemanha. Ele falou isso com tranquilidade, como dissesse, eles eram inimigos, eles não tinham direito, eles não eram pessoas. Então, apesar de tantas décadas, apesar de terem impedido a guerra, ele ainda estava com aquela mesma programação que colocaram quando ele era jovem. Ele ainda via os judeus como coisas, como inimigos. Então, não mudou. Então, é um risco muito grande para a democracia. Quando começam-se a criar inimigos e as pessoas começam realmente a acreditar que existe essa figura ou de uma etnia, ou de por exemplo, de um comunismo que não existe, ou de comunistas que não existe, ou começam a achar, por exemplo, que um grupo A ou B é uma ameaça à família, à religião ou a Deus, porque essas pessoas, elas correm risco, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Itália, de serem feitas de bode expiatório, e aí vier uma ditadura, começando com base no medo das pessoas. E aí a democracia, elas são destruídas. E aqueles que se aproveitam desse discurso criam verdadeiras ditaduras. Ou também vamos usar, né, que a gente só está falando de extrema-direita, mas também de esquerda. Né? Pouco importa, a ditadura é ditadura. Pouco importa se na China, na Cuba, Coreia. Ditadura é ditadura. Tirou direitos, coisificou seres humanos, é ditadura. Acabou o diálogo, tirou a liberdade de expressão, é ditadura. Então, é um risco ao Estado democrático de direito quando se tira o direito das pessoas dialogarem, quando impedem que as pessoas possam se manifestarem, e quando criam essa figura, né, do pai, do salvador da pátria, do líder religioso, são verdadeiras ameaças. Então, era essa a minha mensagem que eu ia querer passar para vocês nessa noite de hoje, tá? Até para não passar mais o horário. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Doutora Alessandra, que prazer lhe ouvir, viu? E como é importante a gente resgatar esse poder do diálogo, né? E como é importante também a gente perceber os riscos, né? Quando você fala dos riscos da democracia, quando se cria um estado de medo, né? Então, que nesse momento aqui a gente se aproxime da população de Atenas, né? Que a gente escolha os operadores dos poderes para que não sejam pais de família, para que não sejam os chefes de guerra e para que não sejam os chefes do religioso, para que a gente possa cuidar da nossa democracia. Nosso painel vai chegando ao fim agora. Gostaria de agradecer muito a paciência de todos vocês. Gostaria de pedir desculpa mais uma vez pelo atraso do evento. Essas palestras foram absolutamente enriquecedoras. Eu, como jovem advogada, aprendi demais na noite de hoje.
E gostaria de finalizar, vou dar um espaço para que vocês se despeçam novamente, mas gostaria de finalizar com o juramento do advogado, que, mais uma vez, eu repito, nós somos aqui, nós estamos lutando nas trincheiras dessa defesa para a advocacia. Então, eu fico aqui na mesa, o juramento do advogado, para quando esses dias de tensão ou até mesmo do cansaço da advocacia baterem, a gente lembrar, né, que a gente prometeu exercer a advocacia com dignidade e independência, observando a ética e os deveres das prerrogativas profissionais, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. No final das contas, defender o Estado democrático de direito é ser um advogado, né? Então, não importa o nosso currículo, não importa quanto tempo a gente tem de profissão, o importante é a gente andar de mãos dadas. Finalizo aqui, então, mais uma vez agradecendo a todos e podem se despedir, fiquem à vontade. Doutor Souto. Obrigado, doutora Rebeca. Parabéns, doutora Elisandra, pela palestra. A sua menção, a sua lembrança à importância da advocacia, do advogado, é muito pertinente, especialmente no momento que nós vivemos, e lembrar a todos que, quando o advogado é ameaçado, toda a sociedade é ameaçada também. O advogado é aquele que consegue levar, né, a democracia, viabilizar os direitos que estão consagrados na Constituição para o cidadão e para toda a sociedade. Então, a ameaça à advocacia é ameaça ao seu direito. Se a advocacia é ameaçada, se o advogado é ameaçado, o seu direito também está ameaçado. Não porque o advogado seja mais importante do que as demais atividades, não é isso, é pela sua atividade, pelo aquilo que a Constituição diz, né? O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei, artigo 133 da Constituição. Então, é o que ele faz, é a característica dele, né? Quanto mais num estado, no momento que nós temos visto se multiplicar acusações infundadas a pessoas, condenações equivocadas. Vimos um caso pela televisão, pelos jornais, no estado do Ceará, que é coisa de cinema, né, de horror, porque o cidadão ficou preso 10 anos, não sei, sem formalização de culpa, sem nada. Vocês devem ter acompanhado isso. Né, simplesmente foi pego e aprisionado, colocado na prisão, e nunca houve processo, nunca houve nada. E o advogado está aí justamente para defender, para evitar que essas coisas aconteçam. Então, de parabéns, doutora Rebeca, obrigado pela paciência, pela condução do evento, e até uma próxima, com fé em Deus. Com fé em Senhor do Bonfim. Agradecer também, e faço minhas palavras do doutor Souto, tá, com relação à advocacia. E em terras baianas, a gente não pode nunca esquecer a figura memorável de Rui Barbosa, que eu acredito é o expoente, né, o padrinho da advocacia brasileira, né, o pai, vamos dizer assim, que nos mostra, que nos ensina a beleza da advocacia. É triste quando a gente vê que alguns profissionais veem a advocacia só como um ganha-pão, quando, na verdade, a advocacia é um sacerdócio. Faz com que nós consigamos ver o advogado, como fala, a gente tem a sensibilidade da lei, a sensibilidade de lidar com o ser humano, é algo assim, universal. Só que a gente sabe de aquele tribunal que às vezes é pela tese, você está defendendo vidas. A nossa profissão é tão importante quanto de um médico. Tá? Um erro numa tese, você pode, prejudicar a vida de um ser humano para o resto da vida. Então, nosso trabalho é de suma importância.
Então, temos que ter o advogado, como fala, quer ser advogado, você vai estudar o resto da vida, graças a Deus. É um conhecimento que a gente vai, né, auferindo cada vez mais, e tem que ser, porque nós lidamos com pessoas, com vidas, com coisa, sabe? Isso é que nos enriquece, isso é que nos faz. Como a gente fala, a gente faz, pedir. O que a gente faz é pedir justiça, pedir que não haja conflitos e que haja um mundo melhor. Essa é a função do advogado. E aquele que é chamado, como bem colocou o doutor Souto, aquele que é chamado para falar. Então, no mês do advogado, pedir que se haja mais direitos, que inclusive a democracia veja isso, né? Aquela assim, a força da lei, a pureza da lei é a nossa função. Então, que sejamos todos defensores da lei, né? Quem abraçar aquela assim, essa missão, que o faça com toda a valentia, com toda a coragem, não tenha medo. Obrigada a todos mais uma vez, uma boa noite e obrigado ao AB Bahia por esse evento tão incrível. Até logo.